Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre a Semana do Consumidor. E sobre esse assunto eu converso hoje com o diretor do Procon de Santos, Rafael Quaresma. Tudo bem, Quaresma? Tudo Seja bem. muito bem-vindo. Muito obrigado, Roberto. Uma alegria participar. Ontem, 15 de março, foi o Dia do Consumidor, é isso? Dia Mundial do Consumidor. E tem programação agora essa semana inteira? Temos programação aqui no Procon de Santos durante toda a semana, com muitas ações, convênios e novidades aos consumidores, em especial aos consumidores santistas, né? Então, um balanço de postos avançados que foram entregues, a entrega de mais um posto avançado na Ponta da Praia, aquela região da cidade não tinha um atendimento presencial do Procon, em parceria com uma instituição de ensino. Conseguimos levar o Procon, entregaremos no dia 20 de março, agora às 10 horas, o 6º posto avançado, 7º de atendimento no município, além de canais especiais para recepção, tratamento e resolução destas questões. Eu digo canais especiais com grandes fornecedores. Então já tínhamos com bancos, com teles, e agora celebraremos nessa semana, dia 18, pela manhã, no Poupa Tempo, com empresas que fornecem produtos, grandes empresas do mercado de consumo, dispensando uma atenção especial ao consumidor aqui de Santos. Agora, será que o consumidor ele tem noção dos seus direitos? Olha, ele tem noção dos direitos, agora a gente precisa sempre lembrar que o consumidor ele não é um sujeito apenas de direitos, não é? Ele é também sujeito de deveres. E o Código de Defesa do Consumidor, Código de Proteção e Defesa do Consumidor, busca harmonizar essa relação. A gente fala muito no direito do consumidor do exercício efetivo da cidadania. E a gente sempre brinca e diz que a cidadania ela não tem dois Ds à toa, né? Porque um é de direito, mas o outro é de dever. E tanto o fornecedor, sujeito de direitos e deveres, assim como o consumidor, precisam buscar essas informações. Qual é o nosso papel à frente de um órgão de proteção e defesa do consumidor? Disseminar essas informações. O que a gente mais faz frequentemente, rotineiramente, eu diria ininterruptamente, é levar essas informações que muitas vezes nós até pensamos que elas já estão saturadas. E quando você vai ver, depois de algum tempo, aquela mesma situação que aconteceu tempos atrás volta a ocorrer. Por exemplo, rapidamente aqui para o nosso telespectador se situar, não é, e verificar essa ocorrência. Preço mínimo em cartão de débito e crédito, não pode. Falta de preço em vitrine, não pode. Diferenciação de preço para compra de cigarro, não pode, né? Porque o cigarro tem inclusive aquele preço pré-fixado. O comerciante não precisa aceitar o cartão de débito, crédito, mas se ele aceita, Não importa o valor. aquele valor do percentual descontado deve ser absorvido por ele, não tem como repassar isso ao consumidor, né? Então cobrar um ágio, vamos dizer assim, no preço do cigarro, por exemplo, porque o consumidor escolheu pagar por cartão de débito ou crédito. Então são coisas que já acontecem há tanto tempo que nós falamos. Agora, por exemplo, Quaresma, a gente sabe que acontece corriqueiramente isso, às vezes as pessoas dão um desconto de 5%, que a gente sabe, se for em dinheiro, por exemplo, Não, porque é o desconto da maquininha. E tudo bem, Isso não há problema. Isso não podia até 2016, né? Teve uma medida provisória de dezembro de 2016, convertida em lei em junho de 2017, que prestigiou essa possibilidade, que é uma característica, eu diria, do consumidor brasileiro de um modo geral, de pechinchar, de barganhar. Antes, ainda que ele fizesse e o comerciante, o fornecedor, quisesse conceder o desconto, pela letra da lei isso não era possível. Desde 2017 há essa possibilidade. E nós não falamos aqui, na verdade, da proibição do desconto. É facultativo e eu posso conceder o desconto. O que nós falamos como prática abusiva é sobretaxar o preço, né? Então, um ágio em relação à forma de pagamento. Isso não é possível e às vezes se faz isso, por exemplo, na questão dos cigarros. A gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor está para completar 30 anos esse ano, é isso, né? Isso aí, ele faz aniversário 11 de setembro, agora de 2020, 30 anos. Ele é de 11 de setembro de 1990 e entrou em vigor em 11 de março de 91. 30 anos, está defasado? Olha, é assim, é possível, precisa de atualização. uma atualização, né? Agora o código, verdade seja dita, ele foi muito bem elaborado, muito bem redigido, né? Na época, por conta da Constituição de 88, depois
do anteprojeto em 1989, se nomeou uma comissão de notáveis, uma comissão de juristas, professores, juízes, advogados, pessoas que entendem muito do assunto, entendiam muito do assunto, fizeram o que a gente chama de anteprojeto ali do código, desenharam a espinha dorsal do código. Isso foi pouco modificado pelos legisladores, deputados e senadores da época pouco mexeram nesse projeto de lei. E isso fez com que este projeto de lei virasse um modelo de proteção ao consumidor. Outros países aqui da América do Sul copiaram, replicaram essa ideia, o que é muito bom. Agora, Roberto, em 30 anos a gente consegue verificar como foi o avanço da sociedade, né? Quanto a sociedade evoluiu. Vamos pegar aqui a questão de tecnologia. Então, coisas que eram problemas reais, concretos, naquela realidade de final dos anos 80, década de 80, início dos anos 90, hoje se tornou uma coisa irrelevante, não é? E outros pontos que fazem parte do nosso dia a dia e que eram inimagináveis quando o código foi idealizado, não necessariamente estão previstos na lei. Então, há projetos de lei que buscam essa modernização, essa atualização. 3 pontos rápidos aqui só para ilustrar. Proteção infantil, né? Então a questão envolvendo publicidade e propaganda para a criança. O código trata de propaganda, de publicidade, o que é enganosa, o que é abusiva, mas não cria uma proteção especial ao consumidor infantil, que talvez não fosse uma necessidade naquela realidade de 1990, mas que hoje é. O código não fala de superendividamento, um fenômeno que não existia. O código fala e combate muito a questão da hiperinflação. Tem uma preocupação grande com a inflação, que era a realidade no final dos anos 80, início dos anos 90, inflação de mais de 1000% ao mês. Hoje a gente tem uma inflação de menos de 5% ao ano. Então vejam que as coisas mudam, mas há o fenômeno do superendividamento, uma grande parcela da população gastando muito mais do que tem de orçamento, não é? E criando situações muito complicadas. O código não trata disso, mas tem um projeto de lei que quer fazer com que este tema seja disciplinado pela lei. E é bom que assim seja. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre a Semana do Consumidor. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a Semana do Consumidor e sobre isso eu converso com Rafael Quaresma, diretor do Procon de Santos. Quaresma, a gente está falando sobre a questão do Código de Defesa do Consumidor e eu gostaria de voltar agora num assunto que ainda está atual, a gente ainda está sofrendo com as consequências, que foi a questão das últimas chuvas que a gente teve, que afetaram toda a nossa região, principalmente a cidade do Guarujá. Apesar de toda a tragédia que a gente teve, voltando agora o olhar um pouquinho para a questão da população que tem bens, que tem seguradora, vamos entender um pouco como é que fica a questão do direito do consumidor relacionado a essas tragédias naturais. Por exemplo, as apólices de seguro, elas costumam cobrir sinistros de eventos naturais, a queda de uma árvore, a inundação? É possível? Bom, vamos lá. Em relação a esse tema, a esse assunto, a ideia do seguro, e qualquer seguro, não apenas o de automóvel, enfim, é a de socializar esse risco, né? Então, claro que na concepção do contrato de seguro, muitas pessoas contribuem, muitas pessoas pagam e poucas usam, porque se nós tivéssemos o contrário, a seguradora não sobreviveria. E as seguradoras, como empresas privadas que são, almejam o lucro, visam ao lucro, de tal modo que o negócio precisa ser rentável a elas. Tem um órgão do governo, que é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que disciplina o funcionamento, a prestação desse serviço, vamos assim dizer, e inclui dentro deste serviço algumas coberturas que são obrigatórias, como, por exemplo, e falando do seguro do carro, a questão relacionada a incêndio, a raio, a enchentes, alagamentos. Não necessariamente fala, no que você citou, só para ilustrar, da queda de árvore. Ela não fala, a SUSEP, propriamente de queda de árvore, mas de objetos que possam vir a danificar o veículo, né? Então, queda de objetos. Pode ser árvore, pode ser um poste, pode ser uma placa, enfim. Agora, essa cobertura ela não é obrigatória. Em alguns casos, é necessário que se pense numa cobertura obrigatória para você não descaracterizar, não desvirtuar a ideia do seguro, né? Porque se eu tenho um seguro que não cobre nada, então também não preciso do seguro. Dele. Por isso que há essa necessidade mínima de uma cobertura básica, vamos assim dizer.
Além disso, outras coberturas adicionais podem ser contratadas pelo segurado, não é? Então, em alguns casos, dependendo do perfil do consumidor, dependendo da utilização que se faz do veículo, interessa mais a um consumidor um tipo de cobertura, interessa menos a outro consumidor um outro tipo de cobertura. Nesse caso, para voltar nas enchentes, dos alagamentos, das inundações, a princípio, em regra, essa é uma cobertura básica, eu diria intrínseca, que faz parte de todo e qualquer seguro. E nesse caso, se eu tenho a cobertura, em regra geral, há a possibilidade do consumidor pleitear, reivindicar essa proteção. Eu digo em regra geral porque, lógico, você precisa olhar no detalhe, precisa olhar o caso a caso. Muitas das vezes, em que o risco é coberto, você não pode, enquanto consumidor, potencializar esse risco, agravar esse risco. Ou seja, passar por uma rua inundada. Exatamente. Não é? Agora, em outros casos, que o consumidor estacionou seu veículo, foi a uma reunião, foi para a faculdade, enfim, retorna e encontra o veículo alagado, claro que a ideia do seguro é justamente para fazer frente a estas situações, para ele, inclusive, imprevisíveis ou desconhecidas. Os consumidores também não têm conhecimento de quais locais, em alguns casos sim, mas em regra geral não, quais são os locais que são alagados e alguns que nem sempre são alagados com tanta frequência. Agora, a gente tem muitos casos, principalmente na cidade de Santos, carros estacionados em garagem subterrânea que geralmente alagam. De quem que é a responsabilidade? Do condomínio, do dono do carro, de ninguém, Bom, da natureza? Temos também várias possibilidades. É difícil nesse caso, ainda mais envolvendo seguro e também a questão dos fenômenos naturais aqui, algumas variáveis que vão influenciar diretamente numa resposta mais precisa, né? Numa resposta, eu diria, mais adequada ao caso. Não diria se é certo ou errado, porque todos esses pormenores farão a diferença, até numa análise jurídica do caso específico. Mas vamos imaginar aqui a questão envolvendo as garagens subterrâneas, não é? Claro que se o prédio tem essa apólice de seguro e contrata essa cobertura, o condômino vai optar pela utilização da apólice do seguro do prédio. O prédio não tem a apólice de seguro e não faz essa contratação. É interessante verificar o que diz a convenção condominial, porque a convenção condominial, que seria a lei ali entre os condôminos e o próprio condomínio, pode regular e estabelecer, atribuir ou não esta responsabilidade. Em regra, não se atribui esta responsabilidade. Mas, se a convenção assim estabelecer, o condomínio passa a ser responsável por este aspecto. No entanto, Roberta, ainda que não haja essa previsão na convenção condominial, algumas realidades do caso concreto podem desencadear esta responsabilidade ao condomínio, ou até mesmo à construtora, dependendo de construções mais novas, em que se detecta alguma inobservância na execução do projeto, por exemplo, questão relacionada à vazão da água, ou manutenção do condomínio, as bombas de sucção não funcionaram. Não é? Então, quando houver alguma omissão, alguma negligência, alguma falta de manutenção por parte do condomínio, claro que essa omissão, por si só, pode desencadear esta responsabilidade. Então, é necessário olhar caso a caso. Agora, se o prédio tem a apólice, eu vou primeiro me socorrer da apólice do seguro do prédio. Se o prédio não tem, eu vou utilizar o meu seguro pessoal, o seguro do meu veículo, sem prejuízo que a própria seguradora depois, numa ação regressiva, vá buscar do real causador do dano o prejuízo que ela, o ressarcimento pelo prejuízo que ela arcou. Aliás, tem muitas seguradoras fazendo exatamente isso quando a dívida é relacionada ao poder público, né? Por exemplo, a gente tem algumas obras que as prefeituras fazem e que não se prevê um escoamento necessário, a questão da drenagem, enfim. Nessa questão, por exemplo, de casas que são inundadas, que antigamente não existia sequer uma gota d'água. Hoje, sobe a maré, a casa já às vezes não tem nem chuva, inundada, né? Não tem chuva, tem muitos casos assim, São Vicente, Santos. Às vezes por conta de uma inaptidão do poder público relacionada às obras que foram feitas na cidade. Nesse caso, dá para ir atrás do responsável? Penso que sim, não é? É uma tarefa difícil, árdua e, claro, ficaria nesse seu contexto a cargo da seguradora. A seguradora ali vai fazer uma
uma análise, né, um juízo de valor para ver se vale a pena ou não perseguir esse crédito frente ao poder público. Não que o poder público não tenha como pagar, mas porque muitas vezes ela, a seguradora, não tem como provar que essa responsabilidade pode ser atribuída ao poder público. Quando a gente falou um pouquinho antes do agravamento do risco por parte do segurado, em alguns casos até mesmo o segurado agrava essa situação, mas é difícil você fazer a prova disso, eu digo, pela seguradora. Na ação da seguradora regressiva com o poder público, você não tem relação de consumo, mas naquela ação do segurado, consumidor, com a seguradora, a relação é de consumo. Então, até pela questão da inversão do ônus da prova ou de outros temas que são inerentes a essa proteção do consumidor, a seguradora abre mão, não é, de provar, por exemplo, negar a cobertura alegando agravamento de risco. Abre mão de cobrar ressarcimento do poder público porque sabe que a produção daquela prova é muito difícil ou que aquela prova simplesmente não será produzida. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vai falar sobre coronavírus e direito do consumidor. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a Semana do Consumidor e sobre isso eu converso com Rafael Quaresma, diretor do Procon de Santos. Quaresma, a gente está falando sobre vários assuntos relacionados agora às chuvas que a gente teve nos últimos dias. Eu gostaria de começar agora esse bloco falando sobre coronavírus e direito do consumidor. As pessoas que tinham viagem marcada ou que de repente estão na Itália, Itália foi fechada, entra, sai, o que acontece? Essa loucura toda em torno do coronavírus. O que a lei fala em relação ao direito do consumidor? Vamos lá, bom, excelente tema porque a gente tem recebido muita demanda de consumidores em relação a como proceder, né? O que deve o consumidor fazer em casos como esse. O que a lei fala? Diretamente, especificamente, a lei não fala nada, até porque a gente falou agora dessa atualização do código e o coronavírus é recentíssimo, não é? Então, claro que o código não trata especificamente de uma situação como essa, mas ele trata, por conta dos princípios ali que perfilam o seu caminho, ele trata de direitos básicos do consumidor. E dentre esses direitos básicos, obviamente, que está a saúde, a segurança, a vida do consumidor. O que é importante nós reforçarmos aqui como orientação aos consumidores? Primeiro que precisa se analisar o caso concreto ali, cada caso, não é? Eu digo isso porque não é um cancelamento que vale para toda e qualquer situação. É importante verificarmos qual é o local, não é, de destino do consumidor. Há regiões em que se está usando ali quase que um toque de recolher, enfim. A gente tem a questão da Itália, por exemplo, Itália, né? Ninguém entra e ninguém sai. Ninguém sai, não é? Você tem agora nos Estados Unidos navios que estão ali também em quarentena. Então, claro que para localidades, regiões em que já se detectou um surto, uma pandemia, enfim, que a própria Organização Mundial da Saúde recomendou que as pessoas para lá não se dirijam, estes consumidores têm total direito de reivindicar este cancelamento, pleitear o cancelamento com a devolução da quantia ou a remarcação deste serviço, né, da passagem aérea, do cruzeiro, da hospedagem, para um outro período mais à frente, se assim for do seu interesse. Sendo do interesse do fornecedor e também do consumidor, é ótimo que haja essa possibilidade de remarcação. Mas às vezes não interessa ao consumidor, bom, eu viajaria em março porque eu combinei férias, né? Eu marquei férias, não adianta eu ir em maio, junho, preciso cancelar. Nessa situação, diferentemente de outras tantas que nós já atravessamos, há um justo motivo e há, portanto, um bom fundamento para embasar essa pretensão do consumidor. Alguém, claro, pode questionar e dizer o seguinte, bom, mas o fornecedor também não tinha essa informação e não contribuiu, né? Não sabia que isso ia acontecer e não contribuiu para essa hipótese. E é verdade. Agora, se o fornecedor não contribuiu, menos ainda contribuiu o consumidor. E nesse caso, a gente precisa escolher um lado para que seja defendido. Se é a questão envolvendo o direito econômico ou se é a questão envolvendo o direito do consumidor, aqui passando por estes outros direitos relacionados à saúde, vida e segurança do consumidor. Não é à toa que a lei reconhece no consumidor a característica de vulnerável. Por que ele é vulnerável? Porque ele é o mais fraco da relação. E se ele é o mais fraco da relação, é ele que demanda uma proteção especial aqui do Estado. Então, nesse caso, essa proteção especial
vai justamente solucionar essa questão. Rafael Quaresma, muito obrigada pela sua participação. Sucesso nessa Semana do Consumidor. Obrigado, eu que agradeço a todos os telespectadores aqui do Notícias em Debate convidados. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.